Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa sobre si mesmo. Ora, se Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte, bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura no qual ele confiava e reparte o que roubou, quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, dia 7 de março, quinta-feira da terceira semana da Quaresma, nós lemos aqui o Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículos de 14 a 23. Nós temos um texto aqui belíssimo, que vai nos falar de uma realidade até doída para cada um de nós muitas das vezes. Jesus aqui está falando do endurecimento do coração. O pano de fundo que está aqui no texto desse evangelho é a expulsão de um demônio. Mas poderia ser um milagre, poderia ser qualquer outra coisa, porque o texto do evangelho aqui, acima de tudo, esse texto em si, ele quer falar para nós, ele quer trazer para nós uma realidade chamada endurecimento do coração. Endurecimento do coração. É isso. Porque veja, diante desse milagre, e eu volto a dizer, aqui no caso a expulsão de um demônio, ou poderia ser qualquer outro milagre de Jesus, o povo simplesmente endurece o coração e não se deixa transformar por Jesus. Não se deixa moldar pelo Senhor. Essa é a realidade que o Salmo da liturgia de hoje vai dizer: Oxalá ouvistes hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, como fizeram lá em Meriba e em Massa. Não fecheis os corações, porque Deus ele está agindo no nosso meio. E veja, irmãos, há alguns sinais e há alguns sintomas de que nós estamos com o nosso coração embrutecido e endurecido. Há muitas coisas que nós fazemos e outras que deixamos de fazer que contribuem para o endurecimento do nosso coração. Bom, a começar do mais importante, né? Que é o pecado. O pecado, e especialmente o pecado acumulado, ele vai fazendo muitas coisas terríveis na nossa vida. Mas, acima de tudo, ele vai colocando o nosso coração insensível, embrutecido, indiferente a tudo aquilo que é sagrado, a tudo aquilo que é de Deus. E quando nós vamos acumulando pecado em cima de pecado, pecado em cima de pecado, nós vamos ficando embrutecidos, ao ponto de não mais termos sensibilidade para nenhuma coisa sagrada, nenhuma ação de Deus. Veja, como que é, né? Por exemplo, uma pessoa que está em graça, em amizade de Deus e está trilhando um caminho de santidade. A oração para essa pessoa, a oração é um deleite, é um alimento, é um revigorar da alma. Mas para aqueles que estão ainda muito mundanizados, estão vivendo somente as realidades carnais e pecaminosas e etc., bom, a oração é algo pesado, cansativo, é algo chato, é algo insuportável, né? Isso vai
E o que quer dizer isso? Quer dizer que o nosso coração está ficando endurecido. E nós precisamos, meus queridos, atentar para isso. Então, o pecado é a primeira causa de tudo e a mais importante. E as suas derivações. Quantas pessoas, por exemplo, que estão com o coração endurecidos por causa de falta de perdão? Não perdoam. Não querem saber disso. Quem é o pior que fica nessa história toda? Somos nós. Somos nós que não queremos perdoar. Nós é que ficamos mal, pior ainda do que aquele que precisa do perdão. Porque nós vamos embrutecendo, nós vamos endurecendo o nosso coração e vamos nos tornando insensíveis. Olha, Jesus realizou esse exorcismo diante de muitas pessoas. E o que eles falaram? Qual foi a atitude do povo? Ora, disseram que Jesus estava expulsando o demônio por causa do príncipe dos demônios, Belzebu. Outros, para tentar Jesus, estavam pedindo sinais. Olha o endurecimento do coração desse povo. Não é muito diferente dos nossos dias. Não é muito diferente. Quando nós olhamos para a nossa sociedade hoje, materialista, hedonista, uma sociedade que, infelizmente, para sua própria ruína, tirou Deus do centro e colocou o homem, isso fez com que o coração do ser humano ficasse muito mais ainda duro. E nós precisamos pedir ao Senhor misericórdia para que Deus, Ele de alguma maneira, Ele quebre isso dentro de nós. Mas atenção, existe uma chave do nosso coração que ela só abre pelo lado de dentro. Deus, Ele não arromba a porta do nosso coração, muito pelo contrário, Ele bate. E o fato de Deus bater na porta do nosso coração significa dizer que Ele está fechado, né? Se Deus está batendo, é porque a porta está fechada. Se a porta estivesse aberta, Deus não precisaria bater. Já paramos para pensar nisso? Se está aberto, é porque nós estamos com a porta escancarada, convidando o Senhor a entrar. Mas se Ele bate, significa dizer que nós estamos ainda fechados em nós mesmos, fechados nos nossos raciocínios, nas nossas ideias, nas nossas pré-concepções de coisas, os nossos preconceitos. Preconceito vem disso, né? Pré-conceito. Um conceito prévio, antecipado, daquilo que a gente nem aprofundou em saber. E veja, isso tudo é fruto de um coração endurecido. Lamentavelmente, eu conheci alguns relatos, pessoas inclusive famosas, né, que no último momento de vida, que foi oferecido oportunidade de arrependimento, elas simplesmente diziam: não me arrependo de nada que fiz, eu não quero saber desse Deus, eu não quero saber de Deus. Olha que endurecimento. Isso é o que a gente chama de impenitência final. Impenitência final. E a gente olhando para isso, nós conseguimos entender a situação do ser humano, então, no momento da sua morte, ou pós-morte, né? A gente poderia dizer assim. Nós conseguimos entender e isso nos esclarece muita coisa. Isso nos esclarece, por exemplo, que quem se condena somos nós mesmos. Por quê? Porque uma vez que a limitação do corpo não existir mais e nós conseguirmos ver claramente aquilo que a concupiscência nos impede de ver, porque estamos ainda limitados e presos ao corpo. Mas no momento da nossa morte, que a nossa alma se separar do nosso corpo, nós vamos conseguir ver claramente a situação que se encontra a nossa alma, seja de amizade com Deus ou seja de inimizade com Deus. E a partir desse momento, nós teremos tanta clareza da nossa miséria e será algo irrevogável, que a gente já não poderá mais se arrepender, e que nós mesmos, a nossa alma mesmo, ela voará para longe de Deus, sabendo que ela não consegue, não é digna de estar ali diante de Deus. Essa é a situação mais triste que um ser humano, que uma alma humana pode se encontrar. É de reconhecer que teve todas as chances aqui
Deus fez milagres, expulsões, exorcismo. Deus se manifestou, Deus mandou profeta, falou através da sua palavra, Ele enviou emissários, Ele nos deu a igreja, Ele nos deu sacramento, Ele nos deu tudo, Ele nos deu Maria Santíssima, nos deu um corpo de doutrina, nos deu tudo para a gente se salvar. E mesmo assim, nós rejeitamos e recusamos tudo. E pior, com toda a carga de pecado e com todas as escolhas erradas, as faltas de perdões e todas as maldades que nós fomos praticando, nosso coração foi se tornando duro como um coração de pedra. Por isso o profeta Ezequiel, no capítulo 36, ele faz aquela belíssima oração: Senhor, arranca do nosso peito um coração de pedra e nos dá um coração de carne. Um coração que seja capaz de te amar, um coração que seja capaz de se abrir às tuas realidades. Irmãos, precisamos pedir muito ao Senhor o dom da perseverança, especialmente aquela perseverança que é imerecida, que é a perseverança final. Porque Jesus diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.